Há um tempo atrás, eu vi um vídeo de um cara na Inglaterra que monta tabelas periódicas com amostras dos elementos de verdade. Ele monta essas tabelas para museus, universidades e grandes empresas. Aliás, depois eu descobri que o Bill Gates tem uma gigante no escritório dele. Mas aí o tempo passou, mas aí quando a gente começou o canal, eu pensei em fazer uma tabela periódica dessas. A gente resolveu topar esse desafio. Ela não está totalmente pronta ainda, mas a gente queria mostrar para vocês como ela está ficando. Então bora lá ver como é que está ficando a nossa tabela. E aqui está a nossa tabela. Quando a gente decidiu fazer, eu pesquisei bastante na internet vários modelos e materiais que a gente poderia usar para fazer. A gente queria que a tabela fosse de um tamanho razoável, porque a gente quer usar como parte do nosso futuro cenário do canal. Mas a gente também queria que ela fosse de um tamanho que desse para transportar com uma certa facilidade, para poder eventualmente levar para uma feira de ciências ou para uma exposição em alguma escola. Eu fiz um modelo de papelão para ter uma ideia do tamanho real que ela ficaria e a gente chegou nesse tamanho aqui que a gente achou que ficou ideal. Então ela tem 1,40 de largura e 72 centímetros de altura. Cada nicho desse, onde vai cada elemento, ficou com 7 por 7 centímetros. A gente fez a tabela toda de MDF cru, igual esse daqui, depois a gente pintou. Então eu comprei várias chapas de MDF cortadas dessa forma, com 1,40 m de comprimento e 7 centímetros de largura. Então ela já tinha o tamanho das prateleiras, eu tive que cortar os pedaços menores aqui e a parte das paredes. Aí eu fui colando para ir formando essa colmeia aqui. Essas partes fechadas iguais a essa e aquela ali, eu pedi para cortar então pedaços de MDF para a gente fechar. Então toda essa parte foi esse MDF de 6 milímetros de espessura e depois a gente pintou. Inicialmente eu pintei com um esmalte sintético branco, mas não ficou muito bom porque ele ficou amarelado. Então depois eu acabei repintando com tinta spray branca. Para fazer essa parte externa, que é o contorno e que dá estrutura para a tabela, a gente usou MDF de 15 milímetros já revestido. Então a gente posicionou aqui, colou todas essas partes e depois eu parafusei aqui em cima dos dois lados e embaixo também, para ficar bem firme porque ela ficou bem pesada. Aqui a gente imprimiu o nome dos elementos em folha de papel adesivo. Aí a gente recortou e foi colando aqui nos nichos. Eu também colei adesivos com o símbolo de radioatividade nos elementos que são radioativos. Vocês podem ver que um grande número de elementos químicos são radioativos, então esses com certeza a gente não vai ter nenhuma amostra. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os elementos. Vamos mostrar também o que a gente já conseguiu. E mais uma coisa, a parte do fundo aqui, a gente colocou uma chapa de MDF também, só que de 3 milímetros, que é bem fininha. Bom, o que a gente ainda vai fazer aqui na tabela? Bom, primeiro a gente quer mandar fazer um adesivo para colocar aqui escrito tabela periódica, né? Porque ficou esse espaço em branco aqui. E a parte mais legal que a gente quer fazer é colocar LEDs individuais aqui, LEDs RGB, que são aqueles LEDs que você pode mudar de cor. Então a gente quer colocar um em cada nicho com um controlador para a gente poder mudar as cores da iluminação. Então ele vai ficar iluminado e a gente vai poder mudar as cores. Esse é o plano, vamos ver se vai dar tudo certo. Então vai ser um trampo e tanto, mas deve ficar bem legal. Como eu falei, a ideia é que ela seja a parte principal do nosso futuro cenário. Então a gente quer fixar ela na parede, mas de uma forma que a gente consiga tirar para eventualmente levar para algum lugar. Para fazer isso, a gente vai usar esses suportes invisíveis. Então nada mais é do que um pino com rosca. Então a gente vai furar a parede, colocar esses pinos e depois a gente vai furar aqui a parte de trás e assim ela vai encaixar na parede. E se a gente precisar tirar, basta puxar e vai sair com facilidade. Agora vamos ver os elementos que a gente já tem aqui. Para colocar os elementos, a gente comprou esses vidrinhos que são bem bacanas, tem uma tampinha metálica aqui e é uma tampa que veda bem, assim vai conservar melhor essas amostras. Eu imprimi uma tabela periódica colorida numa folha de adesivo e recortei cada quadradinho do elemento para servir de etiqueta aqui nos vidros. Dos 118 elementos conhecidos, uma boa parte deles é radioativo ou artificial. É possível conseguir amostras de mais ou menos uns 80 elementos. Mesmo assim, desses 80 e poucos elementos que é possível conseguir, alguns são bem raros, bem difíceis de você comprar e outros são extremamente caros. Tem muitos elementos que custam 10 vezes mais caro do que ouro. A gente já conseguiu uns 30 elementos. Esse daqui, por exemplo, é uma amostra de manganês.
Então a gente vai colocar as amostras assim aqui em cada nicho e a hora que tiver os LEDs iluminando isso daqui vai ficar bem bacana. Para ter mais segurança, a gente vai colocar uma fita dupla face aqui embaixo do vidro para que ele fique firme aqui na tabela, não tenha perigo de cair se alguém esbarrar ou algo assim. Mas ao mesmo tempo dá para tirar se a gente quiser manusear. A gente tem elementos bem interessantes. Esse daqui, por exemplo, é uma barra de tungstênio. É um material bem pesado. Aliás, uma coisa interessante é que o tungstênio tem aproximadamente a mesma densidade do ouro. Então, segurando esse pedaço de tungstênio aqui, é como se você estivesse segurando o mesmo peso em ouro. Esse aqui é um metal que se chama índio. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas ele é um metal essencial para fazer telas de celular. Todas as telas touchscreen dos celulares precisam ter uma camada de um composto à base de índio, para elas poderem ter a condutividade e ser transparente. Esse aqui é o cálcio. Muita gente não sabe, mas cálcio é um metal. Então aqui você está vendo as bolinhas de cálcio, porém o cálcio ele oxida bastante em contato com o ar. Aqui dá para ver que tem alguns grãos que estão um pouco mais prateados na cor metálica, mas a maioria acabou já oxidando e ele é conservado aqui dentro desse líquido que é o óleo mineral para evitar que ele continue se oxidando. Esse daqui é o bismuto, é um metal bem pesado também, muito bonito, né? Os cristais de bismuto. Você também encontra cristais de bismuto que são super coloridos. E uma coisa interessante é que o bismuto é o elemento número 83, é o último elemento não radioativo da tabela periódica. A partir do elemento 84 até o final, todos são radioativos. Então tá aí alguns elementos para vocês curtirem. A nossa ideia é futuramente fazer vídeos mostrando cada elemento e onde ele é usado no nosso dia a dia. Se você achar uma boa ideia, deixa aí nos comentários pra gente saber. E se você gostou da nossa tabela periódica, já deixa o like. E se você quer acompanhar esse e outros projetos que a gente faz, se inscreva no canal e ativa o sininho.